ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Segue Infocast, o seu podcast em segurança da informação. Eu sou Luiz Felipe Ferreira, o seu apresentador, e no episódio de hoje vamos trazer um convidado muito especial, ele que já é velho e conhecido aqui dos ouvintes do Segue Infocast. Seja muito bem-vindo, Rafael Ferreira, como vai? Olá, Luiz, tudo bom? Obrigado aí pelo convite mais uma vez, é sempre bom participar aqui do Segue Infocast. Maravilha, Rafael já é o velho conhecido aqui de todos, né? E hoje no nosso episódio a gente tem um tema muito interessante também, que são os controles do SIS, chamado SIS Controls, que recentemente passou por uma atualização e é sobre esse tema que nós vamos conversar hoje, né? Rafael, para introduzir aqui para quem não conhece sobre esses controles, né, chamados SIS Controls, você pode dizer do que se trata, o que seriam esses controles? Uhum. Esses controles, eles foram pensados inicialmente, esse movimento iniciou nos Estados Unidos por volta de 2008, mais ou menos, onde os Estados Unidos enfrentavam um grande número de brechas de segurança, principalmente em sistemas industriais, tá? Isso causou um movimento interessante, onde eles começaram a levantar quais eram essas brechas, né, quais foram as causas dessas brechas, e fazer uma relação de, tipo, dada essas causas identificadas, quais seriam os controles que preveniriam essas brechas. Então, teve todo um fórum, né? Teve muita gente participando, órgãos dos Estados Unidos, principalmente, o Departamento de Defesa, o Homeland Security, o MITRE, o SANS, que são outros instituições bastante conhecidas, tá? Teve bastante participação dos profissionais da área e começaram a montar quais seriam os controles que preveniriam essas brechas que aconteceram, né? Essas invasões que acabaram acontecendo. E tinha tanta gente participando, né, da comunidade, que o nome original, tá, hoje é SIS Controls, né, porque quem mantém o projeto é o CIS, né, que é o Center for Internet Security, mas os controles antecedem, né, a existência do próprio SIS. Então, inicialmente, ele se chamava Consensus Audit Guidelines, que era essa ideia de consenso, porque era consulta da comunidade, os setores envolvidos ali, traçar quais seriam as melhores práticas para prevenir aquela onda de ataques que vinha acontecendo. A partir dali saiu o primeiro draft, como eu falei, mais ou menos ali final de 2008, início de 2009. De lá para cá isso vem se atualizando, né? O SIS os controles do SIS, né? Uma das grandes características dele, né? Positivas, obviamente, é essa capacidade de se atualizar, de estar sempre consultando a comunidade, estar sempre se adequando à realidade, né? Atual. Uma prova disso, inclusive, é essa nova versão, a versão 8, que se adaptou principalmente a essas novas modificações aí de nuvem, de home office e tal. Então, essas versões vieram se atualizando durante o tempo e a partir de 2015 que criou o SIS, ele tomou esse nome. Ele já teve alguns outros nomes, né? Historicamente, eles são 20 controles, né? Essa última versão acabou alterando para 18, mas historicamente são 20. Então, ele já teve como nome Top 20 Controls, Critical Security Controls, já teve alguns nomes, e a partir de 2015 ele passou a ser capitaneado aí pelo CIS e vem fazendo essas atualizações. Mas a história dele é essa, a ideia é trazer as boas práticas. Começou num setor até mais industrial, mas a ideia é trazer boas práticas para o setor tanto privado quanto público, de controles que você tem que implementar para se prevenir aí das principais ameaças. Então a gente pode considerar que o SIS Controls é uma iniciativa que visa orientar os profissionais, orientar as empresas com as melhores práticas de segurança da informação, né? Então, se eu sou uma empresa e não sei por onde começar, ou se eu pretendo aumentar o nível de maturidade de segurança da informação dentro da minha empresa, o SIS Controls pode ser, então, um ponto de partida, não é? Então, aí eu pergunto a você, qual seria o ganho eu, como uma organização, eu, como uma empresa, eu teria caso eu optasse por utilizar o SIS Controls?
Então, o ganho que você tem adotando esses controles é porque ele já tem toda essa bagagem, né, de mapear que esses são os controles que mitigam a boa parte, pelo menos as principais ameaças, né? Então, você tem o ganho de adotar as melhores práticas, né, pelo menos as melhores práticas definidas pela comunidade, quais são as melhores atividades que você pode executar para se prevenir contra as ameaças. E um outro vantagem dele, né, até você citou ele como ponto de partida, é que ele traz já da natureza dele, tá? Isso vem evoluindo com as versões, mas já é da natureza dele trazer essa abordagem priorizada, exatamente com essa visão do tipo, quero aumentar meu nível de maturidade em segurança, por onde eu devo começar? Então, você vai seguindo ali a abordagem priorizada do SIS, né? Obviamente, vai ter um gap ali, né? Algumas coisas você já implementou, outras nem tanto e tal, e aí você vai aderindo ali aos controles e evoluindo, aumentando seu nível de maturidade de segurança. Acho que os principais ganhos seria isso, a certeza da adoção das melhores práticas e a facilidade que você tem com essa abordagem priorizada. Por outro lado, a gente sabe que já existem alguns frameworks de segurança da informação disponíveis no mercado, a gente conhece vários deles, a própria ISO 27001, 27002, a gente tem lá o NIST Cyber Security Framework, tem o Cyber Essentials lá do Reino Unido, enfim, tem uma série de opções hoje para as organizações, né, os guias que as organizações podem utilizar para as suas iniciativas de segurança da informação. Então, a pergunta que eu faço agora é se o SIS ele substitui esses outros frameworks ou se de alguma forma tem aí uma união, uma soma entre eles. Na verdade, não substitui, tá? Na prática, não substitui, ele não tem essa pretensão, digamos assim. Pelo contrário, um dos princípios do SIS é exatamente, isso vem de versão para versão, a capacidade de você mapear os controles sugeridos pelo SIS com os requisitos desses outros frameworks, tá? A gente sabe que você citou alguns aí, até relevantes, mas a gente sabe que existem frameworks, por exemplo, caso do nicho, caso da ISO, né, 7001, eles são, de uma certa forma, generalista, né? Todo mundo pode utilizar. Então, o SIS é capaz, os controles eles vêm mapeados para esses requisitos, não só para esses, né, que são de uso mais geral, como também para alguns frameworks de segurança de nicho, né, como é o caso do PCI DSS, por exemplo, que é específico para a indústria de cartão de crédito, a própria CSA, que é a Aliança de Segurança em Cloud, né, em nuvem, também tem lá o guideline dela. É possível você mapear os controles do SIS, tá? Então, quando você faz uma abordagem, como eu mencionei, né, no ponto anterior, uma abordagem priorizada do SIS, é o que a gente chama de jornada de adequação, né? Você sabe o momento que você está vivendo em segurança da informação, você sabe aonde você quer chegar, essa é a sua jornada ali, que você tem que ir evoluindo o seu nível de maturidade. E dependendo dos seus interesses de business ou do mercado que você atua, você pode incluir, obviamente, nessa jornada esses benchmarks, por exemplo. Você estar aderente ao framework tal, depois estar aderente a outro framework, e por aí vai. Não é considerado um retrabalho, porque exatamente você consegue mapear. Existem controles do SIS que você vai implementando que vai aumentando a sua aderência com cada um desses frameworks. Então, eles coexistem, tá? E não coexistem por acaso, tá? Isso é uma premissa, né? Um princípio dos controles eles poderem ser mapeados para esses frameworks aí conhecidos. Falando em princípios que você acabou de citar, você pode comentar sobre esses princípios, né, que geraram essa criação, esse desenvolvimento, desse update, dessa atualização, dessa nova versão 8? Sim, existem alguns princípios que acompanham os controles desde sempre, né? Que é essa ideia de ser orientado à ação, né? Até pegando ainda um gancho da questão anterior, né? Essa questão da relação do SIS com outros frameworks, existe uma relação em alguns casos onde determinados frameworks eles dizem o que você tem que fazer, tá?
E o SIS, ele entra mais no detalhe de como. Ele entra ali em premissas técnicas que você tem que ter na implementação desse controle. Então, ele é mais prático de adoção. E isso vem dessa característica dele, de ser orientado à ação. Então, ele não só diz, você tem que ter, por exemplo, você tem que ter uma gestão de vulnerabilidades. Ele entra no detalhe ali, em itens que ele chamava, até a versão anterior, de subcontroles, né? A partir da versão 8, ele passou a chamar de safeguards, e lá vai dizer, dentro do seu controle, dentro da sua gestão de vulnerabilidade, você tem que ter essa e essa atividade funcionando, tá? Então, sobre os princípios, né, tem alguns já oriundos das outras versões, né, que é esse lance de ser orientado a ações, a questão de inventário, ele sempre teve também essa prerrogativa de que você não consegue gerenciar o que você não sabe que existe, né? Então, os controles prioritários ali, 1 e 2, historicamente são os de inventário, né, de você ter a noção de todos os ativos que você possui, que estão dentro do seu escopo de monitoramento, de você ter noção de todos os softwares que você tem instalado no seu parque. Então, essa questão de visibilidade sempre foi prioridade e continua sendo na versão 8. Esse princípio que a gente mencionou também na questão anterior, que é a capacidade de mapeamento. Assim que lançou a versão 8, ela já foi lançada simultaneamente com o documento, né, que define os controles, o que eles chamam de Controls Mapping, né, que é exatamente, ele tem um navigator, inclusive, você consegue navegar ali dentre os controles com quais requisitos, de quais frameworks ele atua. Então já faz parte, ele já atualiza, trazendo esse mapeamento atualizado, é um outro pré-req dele. Um outro princípio bastante interessante, que eles frisam bastante, que trouxeram para essa nova versão, é a questão de estar atualizado com o cenário global, né? Então, a gente tem mudanças na forma como a tecnologia é utilizada, na forma como a tecnologia é gerenciada, como a gente lida com a informação. Isso vai alterando, isso é inevitável que essa mudança aconteça, e você precisa que o framework, por ele ter essa pegada de orientado à ação, né, onde ele vai bem no detalhe ali de como agir, ele precisa se adaptar, senão ele fica obsoleto muito rápido. Então, essa questão de se manter atualizado com os cenários atuais, a versão 8 também deixou isso muito claro, as principais alterações foram em cima dessa abordagem de nuvem, de home office, enfim. A priorização, a abordagem priorizada, né, que eu comentei, que é uma das características dele, também é um princípio que a gente vê bem saliente nessa versão 8, tá? Ela fica mais fluida, ele começou a pensar em grupos de implementação, né? Separando os controles, agora ele já mostra um panorama do todo e você define o seu nível de maturidade, né? A sua priorização de implementação a nível de safeguards. Então ele diz, esse controle aqui, esse seu nível de maturidade, os de alta prioridade, os primeiros que você tem que fazer são só esses aqui, já passa para o próximo controle, faz um apanhado priorizado, depois você vai aumentando essa maturidade. Então, está mais fluida essa abordagem priorizada, e também fizeram alguns ajustes, também ajustando com a forma que a gente tem hoje de trabalhar, né? Eles sempre tentam rever os controles ali para evitar redundância entre os controles. Então, são alguns princípios aí que a gente vê desde sempre, mas alguns ficaram bem evidentes aí nessa última versão. Maravilha. E um ponto que talvez seja uma curiosidade dos nossos ouvintes é entender ou conhecer os controles, né? Quais são esses controles que o SIS traz na versão 8, né? Você pode citá-los, por favor. E você comentou que houve uma redução, né? Na versão anterior eram 20 controles, agora são 18. Então, eu pedi para você citar esses 18 controles atuais, e inclusive depois qual foram as alterações, qual foram as mudanças da versão anterior para essa versão. Bom, a nova versão, né, os controles contidos na nova versão, como você mencionou, foram reduzidos para 18, né? Historicamente são 20, né? Mas pela primeira vez aí acabou reduzindo para 18, isso é bastante interessante. Alguns controles ele manteve com uma troca de abordagem,
tá? Alguns controles teve um merge, outros controles acabaram sendo substituídos. Um exemplo que eu gosto de citar, que mostra bem essa mudança de abordagem da última versão para essa, é o primeiro controle, né? Ele continua sendo o primeiro, nessa linha que eu estava até comentando anteriormente sobre a necessidade do inventário, né? De você saber com tudo que você tem que lidar e tal. O controle, a versão 7.1, né, que foi a última versão anterior, o controle 1 falava que era inventário de hardware. Tá? No controle, na versão 8, ele já chama de controle e inventário de ativos corporativos, né? Enterprise Assets. E qual que é a diferença de abordagem quando você entra ali no discursivo disso, né? Quando você pega o controle lá de hardware, quando você abria para os subcontroles, né? Ele falava sobre você inventariar aquilo considerando que era uma máquina, né? Uma máquina física. Então ele pedia, por exemplo, não necessariamente uma máquina física, né? Poderia ser uma máquina virtual, mas ele pedia informações como IP, MAC, né? Ele dizia ali o que você tinha que ter nesse inventário. Com a nova versão, ele já expande esse cenário para você ter, dentro desse conceito que ele está chamando de Enterprise Assets, né? Você ter hardware mesmo, né? Um servidor, uma estação de trabalho, um notebook, mas também um serviço em cloud, um IoT, um device, enfim, N outras possibilidades que já são realidade, que não estava previsto, você tinha que fazer certas flexibilizações ali de interpretação do controle para implantar, né? Então esse é um exemplo onde você teve uma mudança conceitual. O controle são equivalentes, né, entre as versões, né? O nome mudou um pouquinho e principalmente o conceito de abordagem. Existem outras situações, como por exemplo, os controles. Ele tinha um controle na versão 7, onde ele falava de controle de privilégios administrativos, tá? E existia um controle prioritário, né? Ele era o controle 4, então ele estava dentro do grupo do básico ali, né? E tinha um outro controle menos priorizado, que era o controle 14, que falava de controle de acesso baseado em need to know, tá? Esses dois controles se fundiram e virou um controle só chamado gestão de controle de acesso. Tá? Então, também é um exemplo de abordagem, né, de mudança que teve. Eram controles que já existiam, eles tinham diferentes prioridades. Hoje em dia, eles são um controle só. E é o controle 5, né, da versão 8. Teve outros controles que tiveram, além da mudança e esse acho que mostra também, assim como o controle 1 que eu mencionei, né, esse mostra bem essa nova realidade, né, que foi, já existia um controle, que era o controle 13 na versão 7.1, chamado Data Protection, né, e obviamente isso tem tomado cada vez mais importância, não só pelo apoio da legislação, né, de GDPR, questões de sanções, né, de LGPD e etc., mas também pela arquitetura que funciona hoje, né? A gente teve, por questões N, né, da própria evolução, questão de transformação digital para o home office, tem caído essa questão de perímetro, e você tem que cada vez mais proteger o dado e não necessariamente onde ele está, o perímetro onde ele habita. O que reflete isso? O controle de Data Protection, que era o controle 13, né, na versão 7.1, passou a ser o controle 3, tá? Ele está logo atrás dos inventários, então você faz o inventário dos assets, dos Enterprise Assets, você faz o inventário do software, o terceiro controle já é Data Protection. E tem um controle do 7.1 que simplesmente deixou de existir, que chama Boundary Defense, ou seja, defesa de perímetro. Não existe mais esse conceito. Você faz. Tem alguns controles que acabam sendo caracterizados, algumas atividades que você faz que acabam sendo caracterizadas como, né? Obviamente você usa Firewall, você usa VPN, você usa uma série de mecanismos ali para tentar cercar, mas não tem mais esse controle macro específico, tá? Isso para citar algumas aí das alterações feitas, tá? Então, a abordagem que teve foi essa, teve alguns controles que mudaram de nome, né, e de abordagem, teve outros que se misturaram. E um ponto importante também é a questão que eu comentei também da priorização, né? Até o controle 7, você tinha dois cortes, assim, né? Do 7.1, né?
você tinha dois prismas para corte. Você tinha os grupos de controle, né, que existia, os 6 primeiros eram o Basic, aí tinha alguns controles que eram considerados o Foundational e os últimos controles eram os Organizational. Além dessa separação, nesses 3 grupos, dentro de cada controle existiam subcontroles e esses subcontroles tinham diferentes níveis de prioridade, que isso foi implementado, se eu não me engano, na versão 7, né? Não foi numa versão também tão longe, na 6 ou na 7, que eram os Implementation Groups. Então, dentro de cada controle, você tinha nos subcontroles de qual grupo de implementação ele pertencia. E esse grupo de implementação, ele tentava retratar diferentes níveis de maturidade. Então, por exemplo, empresas pequenas, sem tanta informação crítica, sem informação de cliente, sem informação industrial, podiam se limitar ao grupo de implementação 1. Empresas médias com informações já mais relevantes e sensíveis, o 2, e o Implementation Group 3, que era para mais enterprise, gente que tem dado sensível, que lida com dados de dados pessoais, que lida com dados segredos industriais e por aí vai. Tá? Então já tinha essa abordagem. Com a versão 8, ele acabou com essa separação macro, tá? Então, vale frisar um ponto que eu acho interessante, os 6 primeiros controles até a versão 7.1, que era que ele chamava de Basic, né? Era citado como cyberhigiene, né? Que é aquilo que todo mundo deve fazer, né? Aquilo que o comum a todos. Tá? Hoje, na versão 8, não tem mais um grupo de controles que seja citado como cyberhigiene. O que é citado como cyberhigiene hoje é o Implementation Group 1. Então, em vez de fazer essa abordagem macro, ele fala, cara, você vai olhar para os 18 controles e você vai implementar. Você quer chegar no nível de implementação 1, que é o considerado cyberhigiene, você tem que, para cada controle, implementar essas safeguards aqui. Para chegar no 2, essas outras safeguards de cada controle. Então, é uma priorização mais fluida e mais abrangente. Eu considero mais interessante, eu considero uma evolução aí nessa característica dele de abordagem priorizada. Foram, então, realmente mudanças bem significativas, né? E para quem não conhece os controles do SIS, podem até ficar surpreso, né? Porque os 2 primeiros falam de inventário. Normalmente, quando falamos de segurança, quando a gente fala de primeiros controles a serem implementados, dificilmente alguém fala de inventários. Aliás, a questão dos inventários de ativos e softwares ainda é um drama para algumas empresas, né? E eu particularmente achei muito interessante, muito válido essa priorização realmente do tema de proteção de dados. E mais interessante ainda, como você comentou, com essa mudança de abordagem dentro do SysControls, agora cada controle tem uns 3 subgrupos, vamos dizer assim, né, de subcontrole, se é que a gente pode dizer assim. E eu particularmente achei interessante que mesmo no terceiro, que é a proteção de dados, o segundo controle dentro dessa categoria também fala de inventário, só que de dados. Então, é interessante como um tema tão importante que é o de inventário, normalmente quem é da área não dá muita importância a isso, né? Mas eu acho que essa abordagem realmente do CIS, ela foi muito, muito feliz, né? Muito válida, porque realmente da versão anterior para essa mudou muita coisa. Eu acho que realmente a questão regulatória, GDPR, LGPD e outros, forçam realmente essa adaptação. Hoje, realmente, o dado é prioritário, né? Não só pela questão da proteção em si, da privacidade, mas também até pela questão da queda das barreiras, né? Como a gente falou, nos saudosos tempos existia o perímetro, hoje já não existe mais, né? Então, sim, eu posso fazer só mais um comentário sobre claro. o inventário, aproveitando que você salientou isso. Vale frisar que os controles, quando ele fala, ele até usa o termo inventário e controle, né? Porque diferente do que possa transparecer uma leitura só do título, né? Quem pegar mais detalhes ali do controle, vai ver que o que ele quer com esse controle é o controle 1 lá, diz inventário e controle de Enterprise Assets. Não é a tarefa, né? Como eu falei, ele é orientado à ação, né? A ação não é a lista aí todos os seus ativos, não, ele tem controles, diz sim lá como é que você tem que manter e tal, mas principalmente controles que você vai startar
processos, né, rotinas dentro da sua empresa que garantam que esse inventário vai estar atualizado. Então, na verdade, é mais do que uma lista, né, obviamente. É um processo de detecção de novos ativos, de análise da sua superfície de ataque, se ela mudar de alguma forma, como é que você fica sabendo, como é que isso é endereçado, como é que você detecta, enfim. Então, essa ideia de controle de inventário, porque pode parecer muito fácil, né? Não, é só fazer uma lista, e a gente sabe que não é, né? O dia a dia ali de TI é muito dinâmico, mas a ideia desse controle é isso, é você implementar as atividades ali para que você consiga manter isso atualizado, né? E usando sempre aquela abordagem, tecnologia, pessoas e processos, né? Então, você tem um aparato tecnológico que você implementa, você tem um processo que você define para manter isso atualizado e as pessoas operando ali e validando esse processo. Você comentou um ponto importante agora também, né? Aqui são duas questões importantes. Primeiro, a questão do inventário, que muitos não têm. E outros têm, mas nem sempre estão atualizados, né? Então, aqui são questões que eu acho que ainda é um desafio muito grande para as empresas hoje em dia, até pelo volume, né, de ativos e softwares, realmente é um desafio bem grande, né? Mas vamos então só fechar aqui com a lista de controles, né? Então, você falou que o primeiro é inventário e controle de ativos que ele chamou de Enterprise, né? Enterprise Assets, né? O segundo, inventário e controle de softwares. O terceiro, proteção de dados. E quais são os outros? O quarto também é um que já existia na versão anterior, fala de configuração segura, tá? Tanto dos ativos quanto do software, dos softwares. Então, é você manter uma vigilância ali, se está todo mundo seguindo as boas práticas de fortalecimento, ali, de configurações seguras. O 5 fala sobre gerenciamento de contas, né? Account Management. O 6 sobre controle de acesso, né? Repare que um tem a ver com identidade, né? O outro tem a ver com controle de acesso, permissionamento e tal. O 7 fala sobre gestão de vulnerabilidades. Esse é um ponto interessante. Ele era o 3, tá? No 7.1, ele passou a ser o 7, agora na versão 8. E eu chamo atenção para a forma como ele aborda. Ele chama de Continuous Vulnerability Management. E o ponto-chave aí é o contínuo. Né? É você ter gestão de vulnerabilidade, não é fazer pentest anual, não é rodar scans a cada 6 meses, é um processo de gestão contínua, né? de detecção rápida e resposta rápida. Né? Ele mantém essa premissa, ele já traz essa premissa das versões anteriores. O 8, a questão de auditoria, gestão de logs de auditoria, né? de eventos de uma maneira geral. O 9 fala proteção de browser e e-mail, tá? Que é um vetor também bastante relevante nos ataques. O 10 sobre defesa contra malwares. Tá? O 11, capacidade de recuperação de dados, né? Data recovery. O 12 fala gestão de infraestrutura de rede. E o 13, capacidade de defesa e monitoramento de rede, que é o que talvez mais próximo do perímetro, mas numa abordagem sem fronteiras, né? Envolvendo nuvem, envolvendo qualquer posição onde tiver os seus ativos. Tá? O 14 fala de conscientização, não só conscientização como capacitação técnica, né? O plano de treinamento da equipe, isso é uma abordagem também bastante interessante. O 15 também é novo e ele é extremamente relevante para a nossa realidade, que é a gestão de provedores de serviço, tá? Service Provider Management, que é a ideia de você, principalmente em questões de lido com dados pessoais, que a gente tem essa questão de mapeamento do data flow dos dados, eu pego o dado do usuário, como é que eu armazeno, para que eu uso, o que minha política de privacidade diz. Quando você passa isso por um provedor de serviço seu, seja qual for a natureza do serviço, existe um compartilhamento de responsabilidade ali, existe toda uma abordagem para que seja gerenciado esses riscos, né? Como é que você aborda, o que você audita, em termos de responsabilidade, em termos de auditorias técnicas, então como é que você lida com esses provedores de serviço. O 16, segurança em aplicações, também já era um controle conhecido. O 17, resposta a incidentes. E o 18, teste de invasão. Tá? Teste de invasão e exercícios de red team, né? Simulações de ataque de uma maneira geral. Esses são os 18 controles, tá? Para fazer um paralelo também de quantitativos de ações, né?
Na versão 7.1, onde a gente tinha 20 controles, esses 20 controles culminavam, né, em 171 subcontroles. Tá? Agora, na versão 8, são 18 controles que culminam em 153 subcontroles, que não são mais chamados de subcontroles, são chamados de safeguards. Maravilha. E eu entendo, talvez, aí gostaria que você esclarecesse isso para a gente, que eu imagino que a Clave, sendo um fornecedor de soluções de segurança da informação com diversos clientes, imagino também que utilize o SysControls como referência, não é? É uma dúvida que eu tenho, eu queria que você esclarecesse. E se eu sou um profissional de segurança, se eu gostei dessa abordagem, como é que eu poderia pedir a ajuda da Claves nesse sentido, estabelecer uma parceria? Como é que a Claves pode ajudar os nossos ouvintes? A Claves hoje atua muito fortemente como um centro de operações de segurança, né? E exatamente como eu mencionei em algum ponto anterior, é a abordagem que a gente faz, né? A gente prepara uma jornada de adequação e a gente entende ali a realidade do cliente, o momento que ele está vivendo, e a partir daí a gente traça uma jornada de adequação baseada na implementação dos controles do SIS, tá? Agora, inclusive, já na versão atualizada. E essa jornada ela é adequada ali aos interesses, seja de conformidade, aos interesses ou necessidades do cliente. A gente pode dar ênfase para LGPD, para PCI, para ISO, enfim, a gente vai ajustando isso. Então, isso de modelagem de roadmap. E como que a gente implementa, né? A Claves faz uma abordagem, né? Hoje a gente divide basicamente a arquitetura de segurança em 3 prismas, né? Ataque, defesa e inteligência. Então, nessas 3 caixinhas, a gente consegue adequar todos esses controles. Então, a gente tem, por exemplo, a nossa ferramenta de CIEM, que é o Octopus, onde ele entra para fazer toda a parte de monitoramento. Então, todos esses controles que são controle de acesso, gestão de contas, gestão de logs, gestão de monitoramento de comportamento anômalo, de ameaças e tal, a gente faz por ele. Obviamente tem a equipe de operação ali fazendo a caça-ameaças e tal, e tem pelo prisma do ataque, né, que a nossa ferramenta BART também apoia, mas são as rotinas ali que o próprio SIS cita, né, que é a gestão de vulnerabilidade, a verificação de configuração segura, o teste de invasão, tá? E a gente complementa não só com a equipe operacional, né, mas é importante até pela abordagem que eu também já mencionei aqui, né, de pessoas, processos e tecnologia. A gente entra, obviamente, com todo o aparato tecnológico, né, de operação de segurança, a gente entra com a parte processual também, a equipe de RC não só monitora esses níveis de adequação, né, como também vai apoiando na parte processual, de escrita de documentos, de modelagem de processos e tal. E também temos aí a Academia Claves, né, que é um setor nosso de treinamento, onde a gente consegue apoiar também nessa parte humana. Tem parte, a Claves opera, né, a equipe do SOC que opera, e parte a gente capacita, ou a gente pode trabalhar com conscientização. Então a gente consegue fazer essa abordagem aí por todos os lados, apoiando na elevação do nível de maturidade de segurança, né? No final das contas, esse é o objetivo, e sim, a gente usa o SysControls aí como roadmap, inclusive fazendo os mapeamentos aí para outros frameworks, conforme a gente conversou anteriormente. Se você quer saber mais sobre o SysControls, deixo aqui um convite para você entrar no site cisecurity.org, cisecurity.org, lá tem os controles do SIS e muito material bacana, realmente vale a pena você conhecer, caso você não conheça, ou caso você já conheça e queira conhecer a versão atualizada, a versão 8, recentemente lançada. E, é claro, o convite para visitar o site da Claves, claves.com.br, né? Rafael, estamos chegando aqui ao final de mais um episódio. Eu queria que você deixasse aqui os comentários finais para os nossos ouvintes.
Primeiro, agradecer aí a oportunidade, a você pelo convite, a todo mundo que está escutando aí pelo interesse. E falar da importância, né, do CIS, principalmente nessa questão de você estar sempre se atualizando, né? Eu costumo dizer que segurança não é uma chave que você vira, né? Você tem um processo contínuo ali de monitoramento contínuo, de melhoria contínua. Você nunca vai conseguir virar, apertar um botão e falar, agora eu estou seguro, posso relaxar. Você tem que estar sempre de olho, então é importante a gente ter uma ferramenta dessa, como os controles do CIS, que orientam ali, trazem uma visão global do que vem acontecendo, de quais são as melhores práticas para isso. Então, é uma orientação interessante. Então, o recado que eu dou é isso: a gente precisa estar sempre se adequando aí a novas realidades, a novas formas de trabalhar e de se proteger, e também a novos ataques que vêm aparecendo, e é sempre interessante ter um apoio de uma literatura desse tipo. Então, faço um convite para você, principalmente que está aí no período de adequação LGPD, ainda está um pouco perdido, não sabe por onde começar, como você vai proteger os dados pessoais. O CIS Controls pode, sem dúvida, e é uma ótima referência para quem quer começar ou quer iniciar, até mesmo estar em conformidade com as melhores práticas do mercado. Se você, claro, deseja a ajuda de um parceiro, fica aqui o convite da Claves, claves.com.br, com as suas soluções, a solução de SOC, o Octopus, o BART. Certamente é uma parceria aqui que vai trazer muitos benefícios a você. Bom, eu me despeço aqui, Luiz Felipe Ferreira, agradecendo mais uma vez a sua audiência, a sua companhia. Até o nosso próximo episódio. Continue com a gente. Um grande abraço. Tchau, tchau.